Pessoal, boa noite, bem-vindo a mais um programa da VGV Cast. Você sabe, VGV Cast é coisa nossa. Eu costumo sempre dizer, e para você ficar mesmo bem mentalizado, são as nossas dores e a nossa realidade dentro do segmento imobiliário. E você sabe que a gente sempre está atrás de pessoas de resultado, que fazem, que prestam esse serviço com muita eficiência no mercado, até para te ajudar, me ajudar, né, Sérgio? Exatamente. Isso faz parte. É para tratar as nossas causas. Não é que São Paulo é tão melhor do que nós. Não, São Paulo tem a realidade e São Luís tem a nossa realidade. Verdade. E é preciso enfrentar essa realidade com pessoas que saibam que tanto transita lá quanto transita aqui para poder te munir de informação, porque você sabe, a informação sempre vai ser a melhor arma de um grande negócio que você vai fazer. Eu tô até profetizando para ti aí. E aí você sabe, adivinha quem tá aqui do meu lado mais uma vez? Ele, o cara do financiamento imobiliário. Aquele que assina com a caneta Montblanc. Serra Beleza, meu? Beleza? Beleza, meu filho? Tranquilo, Serrinha? A pergunta você já sabe. Assinou hoje? Assinamos hoje. 2 contratinhos. VGV de quanto? 2,5. 2,5 para você que tá achando que a taxa de juros tá alta, mas tá alta mesmo, né? Tá, A gente trouxe um cara fera para te explicar, mas mesmo assim o negócio não para. Exatamente. A roda Não vai continua. parar, amigo. Não vai parar. Não, e só pegando aqui, pessoal. Boa noite. Quem tá vindo agora, né? Pelo menos. Tá vindo à noite, quem tá vindo à noite, vai conseguir ver isso de manhã. A gente tá conversando aqui justamente sobre a questão da assinatura do contrato. E o que acontece? A gente tá com uma pessoa extremamente difícil, vamos dizer assim, né? Pra Ou a conseguir gente já trazer pra esse episódio informe, ó. E vamos falar, vamos ser categóricos. Foi ano, não foi? Foi. Já Anos tem 2 anos de programa, agora que a gente conseguiu conciliar a agenda. Mas vocês à espera, eu acho que ela valeu muito a pena. Nós conseguimos aqui trazer um excelente palestrante de nível nacional, não é detalhe, nacional, Perfeito. aqui para o nosso programa. Pessoal, estarei fazendo aqui as honras aqui do Marcos Maluf, que está aqui para nos prestigiar hoje, falar um pouco sobre o mercado, não só sobre o mercado do contexto atual, mas também falar o que isso pode fazer, acarretar com relação ao investimento imobiliário, que é justamente a pauta do nosso programa. Marcos, palavra com você, desde já, muito obrigado. Com essas boas-vindas aqui, vai ser maravilhoso. Eu tenho certeza que a noite vai ser incrível. Então, obrigado, pessoal. Realmente eu não vi antes, porque a gente não conseguiu casar a agenda. De fato, nessa correria a gente acabou não conseguindo casar a agenda. Mas hoje deu certo e a gente está aqui para fazer um excelente programa aqui, à disposição de vocês sempre. Beleza. E você sabe, né? A gente também não pode deixar de falar sobre um amigo nosso que também intermediou essa vinda, que é nosso querido amigo Caixa d'Água. Ele que disse, o Marquinhos já tá aqui, bora, vamos lá. Eu falei, rapaz, então bora agilizar. E aí, Marquinhos, o Emerson Caixa d'Água aí, viabilizou, tá sempre com a gente, tá desde o começo do nosso projeto. Marquinhos foi lá e tomou ele, mas tudo bem, vai pra cima, vão-se os anéis e fixa os dedos. E é isso. E, Marquinhos, a gente nem conversou sobre o nosso jargão, né? Você daí do outro lado sabe. Marquinhos, a gente sempre inicia da seguinte forma, VGV Cash. Tem VGV na mesa? Tem VGV na mesa. Como é que não vai ter, pô? Vamos de milhão. Dessa natureza. Marquinhos, cara, fala um pouquinho mais aí pra gente iniciar esse bate-papo caloroso aí, pra a gente poder depois adentrar os números, né? Que esse é o importante. Legal. Gente, prazer, Marcos Maluf, pra quem não me conhece. Maranhense, Ludolfense com muito orgulho, comedor de farinha. Né? Só para que você tenha ideia, a gente tá nesse trânsito, nessa ponte aérea, São Luís, São Paulo, Rio, Hall do Brasil. Eu fico muito em São Paulo também tenho residência lá. Mas a última vez que eu fui para São Paulo, passei antes ali na Feira do Mangueirão, levei 6 quilos de farinha. Não, e tem um menino que trabalha comigo, o Gustavo, ele diz assim, ele tem a voz meio anasalada, ele falou assim, cara, olha, se a Polícia Federal parar a gente, até explicar que isso é farinha, não vai dar certo. Pô, essa foi boa, realmente. E aí a gente tá aqui, cara, eu iniciei toda essa minha trajetória no mercado financeiro, né? Eu fui Bradesco,
Safra, Santander, BTG Pactual, mas antes disso eu fui entregador, então eu entregava material descartável, né? Então copo, sacola plástica e tal, a gente enchia um pequeno caminhão e saía distribuindo para quem comprava da gente, nas feiras, nas lojas, a gente fazia todo esse trabalho. Fazia aquela entrega, venda e entrega também. Não, eu era entregador mesmo. Eu carregava o caminhão, botava a sacola no ombro, e quando eu tinha que fazer a entrega lá na Feira do Mangueirão, que não tinha estacionamento, tinha que deixar o caminhão longeão, botar a caixa de copo na cabeça e entregar lá. Cara, então a gente fez tudo loucura. isso. E antes disso, eu trabalhei numa empresa. Não tem um Hang Park aqui? O Parque Aquático? Sim. Tinha uma empresa antes, eu não sei se ela ainda atua hoje lá. Que tinha uns tipo, não tem carrinho de bate-bate no parque? Sim. Só que eram uns barquinhos. Então a gente ia lá, carregava os barquinhos, enchia as boias, ligava o equipamento e ainda ficava vigiando a criançada pra criançada não se afogar. Deu muito certo. Salva-vidas. Sabe? Então, imagina essa estrutura de salva-vidas, hein? Mas o importante é que o resultado teve. Ninguém nunca se afogou. Graças a Deus. Pô, que maravilha. Passei pelo mercado financeiro e dentro ainda do mercado financeiro surgiu Eu sempre gostei muito de ensinar. E ainda assim fiz esse trabalho dentro do mercado financeiro, ainda no banco, começava a ensinar os colegas, a gente começou ali a ensinar um pouquinho de certificação depois de ter sido aprovado, de forma bem como uma segunda renda, uma renda complementar. Então eu pensava assim, pô, esse mês vai ser mais pegado, vou dar uma turma para ter um dinheirinho. Tá chegando o final de ano, quero viajar no final de ano, vou dar mais uma turma para juntar um dinheiro. Então a gente acabou fazendo esse movimento muito como uma renda complementar. Com o passar do tempo, em 2019 aconteceu um negócio muito interessante na minha vida. A virada de chave. Na verdade, 30 de dezembro de 2019 eu tive um AVC hemorrágico Fischer 4. Cara, essa cicatriz eu vi, tu postaste no Instagram. Isso. E aí tava muito edemado, né? Tem um fundamento aqui, tem uma cicatriz. E é engraçado que eu fiz implante capilar e o médico perguntou se eu queria esconder a cicatriz. Eu falei, não, de forma nenhuma. Lógico. Aí eu preciso lembrar, né? Todo grande guerreiro leva consigo a sua cicatriz. E aí, foi muito interessante esse episódio, e eu vou falar dele pra vocês bem rapidamente, porque faz parte da minha história. E a minha probabilidade de sobrevivência era inferior a 5%. E se eu sobrevivesse, eu ficaria extremamente sequelado. Só pra que vocês entendam, pra você que tá em casa entenda também. Quem tem um AVC hemorrágico, um sangramento no cérebro, o cálculo que é feito é baseado na tabela de Fischer, que vai de 0 a 4. Então, o nível 0 é como estamos todos agora, graças a Deus. E 4 é o nível máximo. Não, depende, porque às vezes tem problema que essa escala aumenta, viu? Pra 1, pra 2 e volta. Aí, porque tem hora que tá ruim, que tá as coisas pegam. Mas então, eu sou a exceção da regra pro meu cirurgião. Ele fala que eu tive sorte, eu acredito que eu sou fruto da graça. E isso me ensinou muita coisa. E eu comecei a levar algumas coisas dessa vivência em UTI, de recuperação, pra minha vida, pra sala de aula. E isso mudou o jogo. Só que aí a gente, logo depois, veio a pandemia. E quando veio a pandemia em 2020, eu não tinha, por exemplo, curso online. Então eu fiquei fora de sala de aula aí até mais ou menos 2022, quando a gente retomou com um movimento diferente, com uma postura diferente, com conceitos diferentes. Aí sim a gente fez uma transformação de vida, não só na minha, mas nas pessoas que passavam em sala com a gente. Porra, maravilha. E, então a gente tá falando hoje, a gente tá esse ano é 2025, né? Porque vai ficar gravado. A gente tá falando da pandemia, me recorda, a pandemia foi em 2020. Então comecei tem 5 anos de puro crescimento. Puro crescimento. Na verdade, foram mais ou menos 3 anos, né? Então, pra você ter ideia... a gente pode falar de números aqui? Lógico. À vontade, Marquinhos. Em 2022, a gente conseguiu um faturamento de 680. E aí foi para 2023 com 2,8. Em 2024, a gente quase bateu 21 milhões. Né? Ficou ali em 20, um quebradinho. Anual. Então, se você pegar ali de 22 para 24, a gente teve mais de 300% de crescimento. 3.000%, né? Que são 30 vezes de crescimento. Cara, isso mesmo. Fenomenal, brother. É fenomenal. E aí... Exponencial o crescimento. Foi. Aí, vamos lá, só pra gente fazer uma linha de tempo, o storytelling, né, que é o que tanto fala. Do entregador, aí tinha essa questão no coração da didática, de ensino, né, que eu imagino que venha com você, porque ninguém gosta de ensinar, isso é verdade. Você tem que ter Deus falar assim, esse aqui vai ser corretor, esse aqui vai ensinar. Pronto, esse aqui vai ensinar. E aí desenvolveu, viu como nicho de mercado para compor a renda, que foi o que você já explicou. Sim. E aí viu... Ali ensinava o quê? É isso que pra gente entender, para já trazer essa realidade para dentro de quem está nos assistindo, né? Quem trabalha em banco, quem atua no mercado financeiro, precisa de ter uma certificação. Essa certificação basicamente fala de investimento. Então existe uma prova, algo chamado Ambima, né? E eu era
sou ainda, né? Um curso preparatório para quem quer conquistar essa certificação. Então, desde quem quer trabalhar no banco ou quem já está no banco e quer almejar por cargos maiores, precisa conquistar um determinado nível de certificação. Então, eu tenho uma escola preparatória. Eu ensino as pessoas a conquistar essa certificação. Então, vamos lá. Você vê aquele pessoal com aquela fardinha. Posso ajudar esse cara para entrar naquela função do banco, ele tem que passar por ti. Seria mais ou menos isso? Isso, ele tem que ter uma certificação. E eu sou uma das opções dele. Não, sim. Mas, por favor, que eu seja sempre a opção número 1 de vocês. Eu não ia falar aqui hoje, né? Pessoal, por favor, até porque depois a gente vai tentar cravar um patrocínio, né, pai? O cara que tá desse jeito aqui... Rapaz, ele falou tanta coisa de bastidor, meu amigo, que eu não sei nem se eu vou dormir hoje. De uma realidade que mas é uma coisa tão boa. distante, mas tão próximo, é só questão de branding. Sim, Marcos, e aí você entra no jogo com uma das opções. Viu aquilo dali, uma possibilidade? Mercado, né? A gente começou atendendo São Luís, né? Aí Imperatriz. Fiz turma também... Pô, tem mais uma cidade de Maranhão que vai me faltar o nome agora. Eu tenho um TDAH Caxias, severo, Fanol. Me perdoem, não. Mas eu vou lembrar. As pessoas de sucesso têm TDAH, viu? Alguém me falou o isso. meu é severo, cara. O meu é laudado, não é da minha cabeça, não. É laudado mesmo. E aí, depois... Diagnosticado é foda. E aí a gente começou a atender também Ceará e Pará. Então, Nordeste, um pouquinho do Norte ali. Foi quando a gente entendeu que precisava romper. Só que furar aquela bolha, né? Isso, porque, por exemplo, já existiam, por exemplo, pelo menos 5 grandes nomes lá, Eixo, Rio, São Paulo, nessa região do país. Que são grandes nomes fortes. Então, quando a gente se olhava, a gente tá saindo aqui do Maranhão, pequenininho, e tá indo pra lá. E olha como começou isso. Eu tava num evento com o Gustavo, que trabalha comigo. O Gustavo eu também conheci em banco, trabalhei com ele no Santander. E eu dizia que quando eu chegasse num tamanho maior, ele seria a primeira pessoa que eu contrataria. E quando eu cheguei no tamanho maior, ele foi a primeira pessoa que eu contratei. Ele é meu 01 hoje dentro da nossa hoje empresa. Ele tá contigo tá aí? Comigo, tá com ele. 01, Gustavão. E aí a gente tava no evento de marketing lá em São Paulo. O Gustavo encontrou um influencer do mercado financeiro, muito famoso no mercado financeiro, e disse assim pra ele, cara, eu trabalho com o Marcos Maluf e a gente quer fazer uma turma aqui em São Paulo. Tu sugere algum local? Essa foi a pergunta do Gustavo. E ele disse assim pro Gustavo, eu sei quem é o Marcos Maluf, mas fiquem no Nordeste. São Paulo é lugar de gente grande. Caraca, e lá no Nordeste vocês não têm com quem competir. Isso, né? Cara. E como eu te falei que o meu TTH é severo, quando eu encontrei com o Gustavo, ele me contou essa história e eu disse assim, eu não cuido da minha agenda porque eu não tenho a menor condição de cuidar da minha agenda, né? Eu disse, Gustavo, quando é que a gente tem agenda aí disponível? E isso era em abril. Ele abriu o celular e viu que a gente teria agenda em julho. Ele falou a data de julho, normalmente a gente não fazia curso em julho. Eu falei, a gente vem pra São Paulo. Ele, certeza, absoluta. Que dali a gente te chamou, foi foi pra cima. Foi pra cima. E eu sou grato a esse cara. Glória a Deus. Eu fiz aquele trabalho que eu aprendi no banco e eu acho que todo profissional deve fazer isso. Eu comecei a pedir, precisava dar certo. O que eu fiz? Ninguém me conhecia lá. Lógico. Comecei a pedir indicação. Liguei pro cara que era gerente do banco em Fortaleza que estudou comigo. Cara, tu conhece alguém lá em São Paulo? Conheço. Tô indo pra lá tal data, me indica. E aí mandava o meu flyzinho criativo pra ele. Liguei pra todo mundo que eu podia, montei minha primeira turma em São Paulo, 32 pessoas em sala. Deu certo. Certo. A primeira turma foi em julho de 2023. 32 pessoas. 32 pessoas. Mas ali, tu queria, na verdade, ali não tinha número pra dar certo, dar lucro ou prejuízo. Não. Tu queria entrar. Eu queria entrar. Já. Eu queria ou com um, com dois. Eu queria chegar lá. Já tinha uma meta ali, cara, vamos ver se a gente pega pelo menos 30, 40 ou não. Vamos no escuro. Não, vamos... a gente queria tentar. Eu queria ter a turma, ela precisava acontecer, né? Eu precisava pisar lá. E cara, aí, que massa. a gente voltou para uma segunda turma só em novembro, já com 109 pessoas em sala. Quer dizer, de 32 já 109. pulou pra 109. Aí a gente voltou em janeiro, finalzinho de janeiro ali, comecinho de fevereiro, com uma turma para 150 pessoas em sala. E aí o Marcos Maluf começou a ecoar. E aí, quando foi em março, a gente fechou o Teatro Casper lá, lotação máxima 380 pessoas. A gente tava lá no teatro. Lá. Cara, aí eu que... Cara, que maluquice. E aí, quando tu chega e olha aquelas 300 pessoas, lógico, a gente sempre tem isso na cabeça, ainda mais que vai palestrar. Ali não dá uma tremedeira, meu Deus, eu tô com 300 pessoas, eu consegui... Não posso falhar agora nos 300. Como é que funciona isso na tua cabeça? A gente foi crescendo aos poucos, né? Mas eu tava muito certo do que eu queria. Nesse evento específico, não. Depois, se a gente tiver tempo, eu conto um evento onde o medo quis me dar um abraço e eu dei uma cotovelada nele. Pronto. Viu? Aí é interessante que a gente tá falando do game dele, mas às vezes, você que tá aqui escutando a gente, tem aquele cliente que quer comprar algo de 6, 7, 8, 10 milhões. E a gente sempre fala... Para fazer esse número, tem que ter competência, tem que conhecer, mas o medo vem. Vem, cara. É o primeiro que vem. Isso, embora gente que já faz,
ou que tá querendo fazer, mas o medo sempre vai imperar, cara. Ele vem. E aí, mas esse período específico, esse evento foi de muita emoção. Eu confesso que a gente tava no camarim, lá, era um teatro, tava no camarim antes. Pois é. Aí o pessoal veio e falava assim, cara, tá lotado, tá lindo, tá, o meu staff todo, tava comigo minha esposa, sempre me acompanha. Vai arrebentar. Cara, a gente sempre faz uma oração antes, né? Sim. E aí a gente tava muito emocionado, entrou e, cara, foi incrível. Aí a gente começou a fazer várias turmas de 380, graças a Deus. Pegasse a primeira, a primeira, pronto. Agora é 3.000 pessoas no Parque Ibirapuera. É como se ele estivesse dialogando aqui. Não, e isso, esse crescimento é legal, que uma vez aí a minha esposa virou e disse assim pra mim, tá na hora de te preparar, melhorar esse inglês pra dar uma palestra fora do país, né? Aí eu falei, cara, a mulher sempre impulsiona, né, meu brother? Não tem como. Não, cara, não tem pra onde correr, sempre funciona mesmo. E a gente fez todo esse movimento, esse crescimento todo, foi onde a gente estourou, e aí a gente começou a ir pra outros lugares. Aí fomos pro Rio de Janeiro, 300 pessoas, aí fomos pra Belo Horizonte. Então a gente começou a fazer esse movimento em outras cidades, em outras grandes capitais, pra divulgar o nome, pra expandir, pra crescer o online. Foi essa a nossa estratégia. A gente fez o movimento inverso. A gente cresceu no presencial pra poder depois trazer o online. A ideia era o quê? Era ficar, de fato, conhecer naquele eixo centro-sudeste ali, pra depois promover isso a nível nacional. Isso, o que a gente pensou? Né? Já existem grandes nomes. Então, quando o cara pensava em certificação, nem não tinha por que ele pensar em Marcos Maluf. Mas então ninguém gosta de ir pro presencial. Eu falo muito que o presencial, ele é pra todo mundo, mas não é pra qualquer um. O cara ir lá e dar a aula dele presencial. É diferente o game, é diferente o jogo. Tu como professor pra lecionar. O presencial é diferente. Então, eu digo, cara, eu vou pro presencial. Então, o cara que gosta muito do presencial, ele vem pra mim. Então, a gente fez criou muito encantamento pra essas pessoas, pro público que ia pra lá, e a gente começou a ter um crescimento orgânico muito forte. Então, as pessoas gostavam tanto de estar com a gente, porque apesar do curso ser de certificação, a gente leva muito uma mensagem de esperança. Eu acredito muito que eu sou um mensageiro. Eu tenho uma missão pra cumprir, porque é levar uma mensagem que nem minha é. E as pessoas abraçavam isso muito bem. Então, as pessoas faziam questão de vender a gente. Então, a gente conquistava o público, e o público fez essa venda, era orgânica, era natural. Cara, e funciona muito bem quando você faz parte e a tua história se confunde com o teu propósito. Isso. Que você falou agora que nos bastidores... não, agora ele falou, né? Que ele ia lá na Feira do Mangueirão, com aquele negócio todo, e de repente hoje está em outros patamares. É muito mais fácil e muito mais genuíno. Você sabe que os olhos é a porta da alma, né? Não tem como. Então você consegue ver quando de fato carrega uma história. E o povo anda muito sem esperança, né? Tá todo mundo muito querendo um cara para dar força, e de repente o curso é a única maneira dele de repente virar a chave, então fica mais fácil. Ele pode estar naquela situação estagnada, tá pensando que nada dá certo. Nada dá certo. Aí ele vai, faz o curso de Marquinho lá em São Paulo e vê, ele consegue a aprovação que ele estava almejando. Aí ele vê ali também como uma virada de chave também na profissão, na carreira dele, e dali ele consegue galgar e engrenar. Marcos, só interromper. Hoje ainda é a forma de ganho ou é muito mais esse legado que tu tá querendo deixar? É muito mais o legado. Tanto é que, por exemplo, cara, a gente está indo para outras esferas porque a gente não quer levar essa mensagem só para o mercado financeiro. Então, eu estou indo para outras esferas outros mercados, porque a minha ideia é levar, de fato, essa mensagem para todo mundo. O que a gente entendeu? O que ficou muito claro para nós, né? Então, primeiro que as pessoas são muito desacreditadas e muito vai das mesas que a gente senta. Então, às vezes vem de casa, cara. Às vezes vem do berço, né? O pai fala pro filho que ele não vai conseguir, que ele é um fracassado, que aquilo é o máximo que ele consegue. Às vezes o marido... O meu público é muito forte, é feminino. Então, 65% do meu público é feminino. Porra, mulher. Aprende com o Marcos, vai! Não, cara. E pelo amor de Deus! E você sabe uma coisa que não é legal, assim, que é pô, eu comecei a ouvir isso várias vezes e isso me deixa triste. É quando você vê que as mulheres são desestimuladas pelo próprio marido. Pois é. Cara, ele é muito forte. Mas sabe o que acontece? Normalmente são mulheres que se relacionam com homens inseguros. Então, como o cara... Vamos lá, a mulher é gerente do banco. Querendo ou não, é uma profissão de respeito. Sim. Ponto, né? Tu é maluco. Então, ela é gerente do banco. Então, ele começa a ir pros eventos e lá ele é só a esposa dela. Ele é só o marido dela. Ele é a esposa da gerente. Isso, é isso. O esposo da gerente. Ele é isso. Então, quando o cara é inseguro... Quando ele é um cara seguro, ele acha aquilo máximo. Pô, olha, minha mulher é respeitada, referência. Pô, eu tô aqui do lado dela. Pô, o cara cresce, né? Sim. Quando ele é inseguro, ele precisa como ele não consegue crescer, ele precisa diminuir ela para que eles se sintam iguais. Então ele começa a ter esse tipo de discurso de que o trabalho dela não é importante. Depreciativo. De que ela, isso é lamentável. E isso acontece muito, né? E eu falo muito de comunicação, né? Eu falo que comunicar
é o ato de tornar comum. E eu falo muito para as mulheres, que é meu grande público, comuniquem o trabalho de vocês pro marido, façam as pessoas perceberem a relevância e tal, e não aceitem qualquer tipo de tratamento. Né? Perfeito. Não se permitam qualquer tipo de tratamento. Mais, isso está tão batido, né? E são questões mais associativas a feminicídio. E uma... Gente, olha só que loucura. A gente está falando de um negócio que dentro de uma esfera de uma aprovação de um curso que o cara tá dando a chave para ver se o cara engata, aí o marido vai lá e diz assim, mas tu é menor, não pode, sabe? Então, assim, cara, é reflexivo isso que ele tá falando. E é uma vivência que hoje tu tá São Luís, São Paulo, e pega esse público de São Paulo, que deve ser muito mais misto, né? Então ali tu deve ter gente não só de São Paulo, mas de todo o Brasil. Né? Hoje a gente atende todo o Brasil, a gente conversa com todo o Brasil, conversa com toda a população brasileira, né? Eu falo que todas as esferas. Mas essa carência por essas palavras, essa coisa da mesa que a gente estava falando, às vezes eu ouvi dos pais, às vezes eu ouvi do marido, às vezes eu ouvi dos amigos, dos colegas, né? Os que estão mais próximos. Porque a ideia, Romeu, quando alguém fala assim, isso não vai dar certo, isso não funciona ou você não consegue, ela normalmente não tá falando sobre você. Ela tá falando dela. Ela não consegue. Porra, a psicologia hoje o negócio tá foda. Ela não consegue, né? Então, tipo assim, mas ela vai e projeta isso em você. Não, cara, isso é muito difícil. Isso. Não, mas é difícil pra ti, cara. Não é difícil pra mim. E Marquinhos, o pior, Serra, que a gente não escuta... Eu não vou escutar isso de ti. Sim. Certo? Uhum. Você vai dizer assim pra mim, Romeu, é meio louco, mas vamos tentar. Mas às vezes o cara que tá mais próximo de ti, ele é que te apunhala. E assim, cara, uma coisa que eu levo muito pros meus alunos em sala é o seguinte: primeiro a gente conquista, depois a gente se posiciona, só pra vocês entenderem. Eu vou contar isso pra vocês. Né? Porque eu já fui assim um dia, e fui baseado nessa história que eu vou contar. Eu tenho um grande amigo que é um irmão, cara, um irmão assim, de vida pra mim, chamado Alexandre, né? Parceiraço. E aí, Alexandre é um pouco mais velho do que eu, casou primeiro, teve filho primeiro do que eu. Estávamos uma vez num churrasco na casa de Alexandre, que é primo de Serra Neto, diga-se de passagem, né? Pô, aqui tá todo mundo em casa. Família. Meu Deus, tua esposa Minha tá aqui. esposa, Tudo bem, Mariana? Como vai? Gente, depois ela vai mostrar o rosto dela. Marcos Maluf não é isso, ele só é isso por causa da Mariana, tá? Isso pra deixar bem claro, tá? É verdade. E aí, a gente tava num churrasco na casa dele, e aí a filhinha dele, Juju, chorou lá, fez uma birra, e ele deu um pipo pra ela, um chupetinho pra ela parar de chorar, e ela parou de chorar. Aí eu, na minha imensa ignorância, fiz o seguinte comentário: o dia que eu tiver filho, ele não vai usar pipo. E o Alexandre me deu uma resposta. Alexandre é um cara muito sábio. Foi abençoado por Deus por tê-lo na minha vida. Ele disse assim: Marcão, os melhores pais são os que não têm filhos. E eu guardei aquela informação. E o churrasco seguiu normalmente. Serra, Romeu, nasceu Matheus, meu filho, que hoje tem 10 depois. Cara, Matheus só não usou mais pipo, chupeta, meu irmão, porque ele não quis. Porque por mim cola a porra do pipo na boca do menino, cara. Pipo é paz, meu irmão, pro pai e pra mamãe. Aí a galera fala assim: não, mas se colocar o pipo vai mexer na arcada dentro. Depois a gente coloca a mãe no meio, cara. A gente quer dormir, quer ficar em paz, sabe? Então, por que eu conto essa história? Cara, maravilha. Olha quem eu era. Eu nem tinha filho, mas eu tava criticando o cara que tinha. Primeiro a gente conquista, depois a gente se posiciona. E às vezes a gente repete esse comportamento em todas as esferas da nossa vida. Verdade. Exemplo: o cara diz assim: a Serra Neto comprou esse carro. Se eu ganhasse o que Serra Neto ganha, eu não teria esse carro, eu teria o outro carro. Primeiro ganha o que ele ganha, depois tu te posiciona. As pessoas têm muito disso. E qualquer esfera que você faça sucesso, as pessoas vão criticar. Eu tava numa mesa uma vez, aí passou uma mulher muito bonita, e aí uma outra mulher virou e disse assim: tá, mas também toda montada. Aí eu chamo os meus alunos de morenos, né? Eu falei assim: Morena, mas se tu pudesse, tu te montava também. Fala sério, né? Então, cara, primeiro a gente conquista, depois a gente se posiciona. Porque senão a gente cai nessa vivência de crítica. Então, só pra gente ir pro mais um tema. Você só vai ouvir a expressão, você só vai ouvir a frase: tu trabalha demais, de quem ganha menos que você. Uma pessoa que ganha mais do que você, dificilmente ela vai dizer que você trabalha demais. Mas é muito comum você ouvir essa expressão que você trabalha demais de quem ganha menos do que você. Merece um corte, viu? Não, caixa d'água tá aí já apurado. Caixa d'água. E normalmente esse cara que trabalha demais, que nem ele, que nem eu, que nem Serra, que a gente também trabalha muito, ele não tá nem pra tua vida. No máximo ele vai te chamar pra tomar um vinho, vamos fazer uma parceria, fazer outro negócio. Cara, e aí eu queria até deixar um abraço aqui pra André Neves, nosso patrocinador, a equipe André Neves, a Treviso também, no nome da Isabela. E André, ele sempre fala isso: Romeu, eu não sento em qualquer mesa. Isso é uma coisa que tu falou aqui antes e deixou na minha cabeça gravado.
Porque dependendo da mesa, ou tu vai te afundar ou não vai acrescentar absoluta nada. E assim, eu vou dar um exemplo bobo aqui. Eu não sei nem se eu deveria contar esse exemplo, mas eu vou contar. Não, por favor, gente. A gente vai estar no YouTube, pelo amor de Deus. Esse homem é difícil, tu não tem ideia. Olha, senta com um balde de pipoca e presta atenção em tudo. Esse homem é caro, tu não tem ideia. Cara, chega uma hora que a gente começa a ter algumas preocupaçõezinhas, né? Então a gente vai tentando dar uma melhorada. Eu brinco muito que eu não nasci bonito, então eu tenho que me esforçar pra melhorar, né? Que é isso? E aí... Cara, eu vou falar um negócio pra vocês. Aí eu faço, por exemplo, pigmentação nos lábios e na sobrancelha, né? Eu tenho marca de catapora e tal, fica muito forte, então eu faço micropigmentação nos lábios e na sobrancelha. E aí uma vez, quando você faz, fica bem vermelho, né? E eu tava num lugar e a pessoa começou a criticar o fato de eu fazer, isso não é coisa de homem, não sei o que e tal. E aí eu parei pra olhar... Machismo. E o problema maior nem era esse. Eu parei pra olhar em quem tava falando. Pois é. É uma pessoa que zero preocupação com a imagem. Então, eu não posso deixar aquilo me abalar. Eu não tenho preocupação com essa imagem. E tá tudo bem. Eu só não posso... Tá tudo bem. Eu só não posso deixar aquilo me abalar, aquilo me atrapalhar o meu crescimento. Por isso que eu falei, primeiro a gente conquista, depois a gente se posiciona. Eu tenho essa máxima dentro da minha vida. E até hoje, graças a Deus, foi algo que ficou e vai ficar para sempre. É muito de quem fala. Eu procuro escutar muito de quem fala, de quem tem resultado, o que ele pode... Eu também, eu sou zero problema crítica. O cara pode me criticar, eu mesmo mudei um pouco da questão do alto padrão, porque teve um corretor, né? Que ele sabe quem é, que ele diz assim, cara, como é que tu vende toda uma calça de skatista? Porque, sabe, eu não queria andar com essas calças apertadas, andava com aquelas calças tradicional e fundilhuda. Cara, como que tu consegue andar? Como é que tu vai... Olha o teu público. Eu falei, pô, que cara sacana. Mas eu não briguei com ele. Eu liguei para o meu banco, meu gerente Miller, um abraço. Miller, cara, eu tô bacana aí, tô zerado. Cara, aumenta aí para 10 mil reais o meu crédito. Eu vou lá no shopping esbagaçar, que eu quero ver se sacana. Aí outro dia ele me olhou e disse, tu melhorou, mas só tem que emagrecer, tu tá entendendo? Pô, não vou emagrecer, não tem problema. Mas porque é um cara que tem resultado, é um cara que tem resultado a mais que eu. Então não tem problema. Agora o cara que não tem resultado nenhum vem falar, moço, pô, veja seu quintal lá pra lá. Uma vez eu tava no churrasco na casa... Não, mas é fato isso. Eu tava no churrasco uma vez na casa do Janguier Diniz, né? Nós temos, acho que, 69 bilionários no país, ele é um deles. Cara, que maluco. Eu vejo ele consumindo uns vinhos que eu falei, nossa senhora. Cara, porque foi assim, ele é nordestino, um cara extremamente simples, né, o Janguier. Ele tava na casa dele, aí a gente conversando normal, não sei o que e tudo. Tu conversando que nem eu e tu aqui. Isso, a gente tava no churrasco. Não, e aí ele virou e eu falei assim, eu levei tanto tempo pra... Pô, eu dou aula há muito tempo, há um determinado tempo, mas eu só consegui fazer o primeiro milhão em ano tal. Aí ele virou e falou assim, é porque a tua mentalidade não era de milionário. Muda essa mentalidade. E a de milionário já foi, agora tem que ser de bilionário. Aí eu falei, obrigado, meu amigo, né? E tipo, eu comemorando os primeiros passos, ele dizia, não, tem que pensar mais lá na frente. É isso, nível, né? Tem uma historinha que é muito legal, só pra ficar muito claro isso que a gente tá falando. Isso é uma história que aconteceu numa agência bancária, tá? E eu sei porque eu estava presente. Era a inauguração de uma agência, tava todo o time lá, chamou o diretor do banco, veio para essa inauguração. Tava na cidade dessa inauguração. Diretor. Um diretor, um grande executivo lá, né? Um executivo gigantesco. Eles não usam CEO no banco. Porque tem uma outra posição. É mais alta ainda. Eita, essa gafe aqui. Vamos lá, vou deixar rolar. Que é isso. É diferente a segmentação, só isso. E aí, o que acontece? Todo mundo deu uma palavra, chegou a vez do estagiário falar. E o estagiário falou. Queria agradecer a oportunidade, ele já estava há tantos meses, desde quando começaram a reformar a agência ele já estava lá, ajustando as coisas e tudo. Agradeceu a presença do diretor e disse que um dia ele seria diretor também. E um dia eu vou chegar na sua posição, seria diretor também. O estagiário. E todo mundo sorriu, menos o diretor. Porque ele chegou lá e ele sabe que é possível. Ele sabe que é possível. Então, às vezes, você vai... Cara, até com quem a gente partilha os nossos sonhos, a gente tem que ter cuidado. Então, quando ele partilhou o sonho dele, que um dia era chegar a ser diretor de um banco, todo mundo sorriu, menos o diretor. Porque o diretor sabe que é possível. Ele sabe que é possível, cara. Então, porque ele chegou lá, ele sabe que é possível. A exemplo de José da Bíblia, né? Foi compartilhar o sonho e deu o que deu, né?
É verdade. Pega Então, nessa deixa. E mais uma vez a gente volta porque tava falando antes, a mesa que a gente tá sentado. E Marquinhos, então assim, hoje essa questão da didática, a gente sabe que tem que ter, comunicar, que você falou bem, tem que ter uma linguagem mais acessível. Agora, cara, o game ele fica, cada dia que passa, um pouco mais complicado. Porque além de você se posicionar, você tem que saber se comunicar. Tem a era digital, muita gente ainda não está no digital. Tem que saber se posicionar em frente à câmera, saber como se comunicar. Tem o online, tem a questão do brand, tem a questão de como você fala o seu público, tem as ferramentas, né? Que hoje o Instagram ele te diz se o teu público é feminino, se é masculino, a idade, de onde e tal. Cara, e essa miscelânea de coisas, e isso aí, como que faz isso aí? Tem que se adaptar mesmo? Não tem jeito, tá? Por mais que no começo a gente consiga ainda dar alguns passos desprezando isso, chega uma hora que você precisa olhar. Precisa olhar verdadeiramente. Então eu vou falar da minha realidade. Sim, a minha realidade que não é uma regra, né? A gente foi crescendo e foi, por exemplo, literalmente trocar o pneu do carro com o carro andando. Então, pra você ter ideia, quando a gente faturou, por exemplo, o nosso primeiro milhão, era eu sozinho, com a minha esposa, que não era full, ela me ajudava no fim de semana. Eu comprei uma impressora grande na minha casa, eu imprimia as apostilas, eu perfurava as apostilas, eu encadenava as apostilas. Amado. E você, tá esperando o quê, amigo? Olha aí, não, até pra mim, gente. Não, amanhã eu sou outra pessoa. Com certeza amanhã eu sou outra pessoa. Cara, então assim, a gente... Foi isso. Então, aos poucos, quando a gente chegou e bateu os primeiros 5 dígitos, né? Digamos, 5 não. 6. 7, os primeiros 7, desculpa. Quando fez os primeiros 10 milhões. 10 milhões, era uma equipe galera? de 5 pessoas. 5 pessoas. 5 pessoas. Então, assim, aí chegou uma hora que a gente foi ajustando tudo. Deu ROI, uma galera... Deu ROI. Ei, e posso falar? 5 maranhenses. Bons pra caramba, velho. Olha aí, os moleques são muito bons. Eu tenho muito orgulho do meu time, cara. Muito orgulho. Os meus moleques Cara, são massa. muito bons. São os moleques trabalhadores, são os moleques inteligentes, dedicados, esforçados. Eles têm muita vontade. Muita vontade. São maravilhosos. Então a gente conseguiu, graças a Deus, Deus ajudou muito, a gente conseguiu prosperar bastante com uma equipe muito enxuta. Muito enxuta. Então a gente foi... Aí a gente parou. Agora que a gente, cara, precisa organizar. Senão vai ficar mais difícil o crescimento. Lógico. E aí a gente começou a trazer especialistas. Inclusive, a gente trouxe um cara que era VP de um grande grupo educacional lá da Cogna e tal, pra somar nosso time. E hoje ele é o CEO do nosso time, da nossa empresa. Ele que toma conta de toda essa parte estratégica, cuida de tudo. E foi ajustando, e foi se adaptando. Aí a gente precisou profissionalizar o nosso marketing. A gente foi profissionalizando todas as áreas. Começando a fazer a setorização da empresa para poder aumentar e ficar... para poder atender melhor o nacional, no Exatamente. caso. E aí, como a gente faz muito esse eixo de viagem, o nosso pessoal, ele treina muito lá fora. Então, o tempo todo treinando lá fora. Tá sempre com as tendências atualizando e trazendo pra cá. Eu percebi, porque caixa d'água aqui falava, nós vai, nós vem. Outro dia eu fui ver no Instagram e disse, no job, working progress. Eu disse, rapaz, melhorou esse negócio aí. Eu só andava todos combinando, eu sou anda de preto agora com tênis branco. Todo no dress code, meu amigo, tô te falando pro seu amigo. Mas sabe, e sabe uma coisa que é legal? Eu preciso contar isso, você está falando dele, né? Gente, ele tá chamando o meu Emersonzinho de caixa d'água. Mas só pra você entender, porque eu entendi o que você tá falando. Quando você chega aqui, Emersonzinho trabalhava aqui nesse estúdio. Explica aí. Gente, ele anda com uma garrafa, acho que ele já passou sede na vida dele em algum momento. Ele anda com uma garrafa, eu não sei quantos são, 3 meses e meio ali. E aí, o pessoal chama ele de caixa d'água por isso, né? Mas olha que história legal, olha o que a gente fala de vontade. Que loucura, cara. Eu vim fazer uma transmissão ao vivo aqui, tava transmitindo pra todo o Brasil, o Emersonzinho trabalhava aqui ainda na época, e a gente... O curso normalmente presencial é sábado e domingo. Então, demos o curso no sábado, pra casa, de 8 às 18, voltamos no domingo, curso de 8 às 18, quando deu ali, por exemplo, às 16 horas que a gente parou pro intervalo, eu virei pro Gustavo, que é meu 01, Gustavo, tô sem sono, cara. Vou passar a madrugada gravando aqui simulado. Vai acabar ao vivo, vou gravar simulado. Aí o Emersonzinho... E aí, Emerson? O Emerson, ele... Vambora. Oi. Cara, naquele dia eu falei pro Gustavo, esse moleque a gente vai trabalhar com a gente. Diferente. Tem vontade. Quer, né? Cara, e ali foi o primeiro... Ele nem sabe, mas ali foi o primeiro... Foi onde ele ganhou uma teste. Cara, não, ele ganhou uma visibilidade gigante com a gente ali. Legal. E aí a gente fez ali todo aquele namoro, aquela paquera, até que trouxe ele pra dentro do time. E ele veio pra fazer uma coisa, ele já tá numa posição muito maior, ele já tá ganhando muito mais do que ele veio combinar. Hoje caixa d'água não é mais caixa d'água, é copo Stanley. Hoje ele é Stanley. Cara,
amigo. E ele vai ter um time agora. A gente tá contratando algumas pessoas que vão ficar abaixo dele. Então, você tome cuidado quando você me chamar pra sua empresa. Eu sou aquela pessoa... Eu sei que, assim, todo gordinho parece fofinho, mas sou aquela pessoa que se eu olhar um talento, eu levo comigo. Eu levo na hora. Rapaz, que maravilha, cara. E assim, maranhense. E não é desmenosprezando a gente aqui maranhense, não. Porque hoje ele trabalha no eixo Rio-São Paulo e ele tava contando agora essa questão do maranhense ir lá fazer o curso e furar a bolha de São Paulo. E essa galera... E óbvio que a gente sofreu do jogo isso. Aquela coisa de ser colocado em xeque por ser... Exatamente. Mas foi uma coisa que e a gente sabia que isso ia acontecer. E tá tudo bem, é do jogo. O Gustavo, que é o meu 01, eu brinco que ele é o mais zangado, né? E eu sempre dizia, Gustavo, vai acontecer e tá tudo bem, é do jogo. Né? Aquele negócio de ver o passo na frente, vir e se preparar. Vai pegar porrada, vai pegar a gente conversou com algumas pessoas, assim, estratégicas de gestão financeira e falavam pra gente, cara, era pra ter muito mais gente aqui. Mas eu vi de várias pessoas que, eu não vou sair da minha casa pra estudar com um cara que veio de Fortaleza. Porque na época eu dava muita aula em Fortaleza. Eu falei, não, Ceará não. Eu sou Maranhão. Maranhão. O desenvolvimento humano tá mais embaixo, tá? Mas eu sou maranhense. E tempos depois, essas pessoas que falaram que não iriam, foram pra sala também. Sabe por quê? Porque com resultado a gente não discute. Elas colocaram em questão, mas quando viram o resultado, todo mundo sendo aprovadas, elas não iam ficar de fora. Com resultado, a gente não discute. Eu não sei qual a bandeira que você defende ou o que você defende. Sobretudo, senhores, a gente não precisa ir pra rua, não precisa fazer gritaria, não precisa de nada. Faz sucesso. Nada é questionável diante do sucesso. Tá? Resultado, a gente não discute. Perfeito. Cara, e contra fatos não há argumentos. Não há. E é uma coisa que você vê... Não rola mesmo essa questão do barrismo ali em São Paulo? Outro. No Nordeste. Sendo bem sincero, assim, por exemplo... Abre o coração vamos pra lá. gente. O povo é muito acolhedor. Né? É muito acolhedor. Primeiro que a gente que é nordestino, nós somos muito calorosos. Então eles identificam de longe o nordestino. Né? A gente é caloroso, é zoadento, é brincalhão, já fala alto. Cara, então, e trata todo mundo muito bem, né? Então, acaba tendo isso. Então, a gente precisa entender que existem coisas que são culturais. Exemplo, você vai entrar no elevador lá em São Paulo, ninguém vai te dar bom dia. Mas não é porque eles são educados, é porque é cultural. Não é por você ser nordestino. Não, eles não dão pra ninguém porque é cultural, é deles. Tem um episódio legal, a gente tava saindo de uma padaria, eu e meus meninos, todo mundo de preto, né? E tênis branco. E éramos 6. Padrão, viu? Padrão. 6. Aí a gente foi passando e tinha uma senhorinha com um cachorro. E aí todo mundo foi passando, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Quando o último passou, ela falou assim, esses meninos são da onde? Eles são tão educados. Mas é porque é muito mais uma questão cultural, então é fácil. Agora, um ou outro carrega consigo um sentimento que não é bom, né, lá. Mas a grande maioria acaba nos acolhendo. A gente foi muito bem acolhido lá, cara. Foi muito bem acolhido em São Paulo. Maravilha. Marquinhos, agora vamos entrar pro jogo. Vamos. E aí, cara? Hoje, Selic alta, os juros tá estourando, 30%. Aí é bom você dar uma pausa aí, né? Vai lá, faz o xixi, volta, pega um copo d'água, que agora a gente vai estar na nossa dor. Que é justamente esse cara, ele vai desmistificar e vai te dar muito argumento, tá? Gente, a palestra dele é cara, ele tá sendo aqui um gentilíssimo com a gente. Tá apoiando nosso projeto também, que sabe que é maranhense, furou lá fora e quer que a gente fure também. Rapaz, tô bom hoje, eu sou um vendedor, viu, meu amigo? Então, presta atenção. Cara, o que o corretor tem que fazer agora, Marco? Vamos lá. Agora, fala pra gente. Primeira coisa, mantenha-se calmo. Respire, tá? Não, falando sério, gente. O mercado, ele é cíclico. Isso não é novidade pra ninguém, né? E sempre tem espaço e a gente precisa entender quem, em tese, é o maior... Tô falando pro corretor, vou falar de venda. Isso. Quem é mais propício a comprar diante do cenário. Então, eu vou tentar falar aqui de forma mais simples. Qualquer coisa, manda dúvida pra gente aqui que a gente responde também, tá? Beleza, mas só pra que vocês entendam. Imagina que eu quero vender esse copo. A gente tá no mercado e esse copo custa 500 mil reais. Essa caneca custa 500 mil reais. Só que agora a taxa Selic está muito alta, ou seja, para financiar esse copo ficou caro. Taxa Selic é a taxa mãe de juros do mercado. Quanto maior a Selic, maior todas as taxas do mercado, do financiamento imobiliário, o rotativo do teu cartão, o empréstimo que tu vai pegar lá no banco, tudo fica mais caro. Misericórdia. Tá? Então, tudo fica mais caro. Então, se você vai pegar essa caneca aqui e ela custa 500 mil reais hoje, como a taxa de juros está alta, as pessoas não querem pegar dinheiro emprestado para fazer um financiamento. Então, talvez demore um pouco mais para vender essa caneca. Aí a gente tem aqui 2 cenários que eu preciso te contar. Primeiro
Pela economia que a gente tem hoje no Brasil, tá? A gente é esse país ainda em desenvolvimento, a caneca não vai sair de 500 para ir para 400, depois 350, porque ela não tá vendendo. Não vai. No máximo ali um ou outro que tá muito desesperado pode fazer uma baixa muito grande no preço, porque tá precisando muito do dinheiro. Isso, é muito assim. Isso não é como o nosso mercado, isso não acontece. É pontual, né? É bem pontual. Bem pontual. Então o que acontece? Onde é que tem uma oportunidade aí? Na hora que essa taxa Selic volta a cair, onde os juros ficam mais baratos, onde todo mundo diz, pô, agora é a hora, eu vou comprar meu imóvel, agora a parcela cabe no bolso. O brasileiro adora essa frase, né? Então agora eu vou comprar meu imóvel. A gente vai ter um volume muito grande de pessoas querendo consumir. E vai ter uma demanda muito grande para a oferta existente. Então esse imóvel aqui, que se manteve durante muito tempo por 500 mil, ele vai subir para 550, para 600, 600 e pouquinho. Ou seja... Marcão, então tu tá dizendo pra mim que talvez aquele cara que vai comprar o imóvel pra morar, financiado, vai talvez estrangular um pouco mais, ele só vai comprar realmente se ele estiver precisando muito. Isso. E quem vai comprar? O investidor. Agora é a hora do jogo. O cara que é investidor, de verdade, ele entende ele isso. Vai contra a manada. Ele vai contra o mercado, vai contra a manada. Agora é a hora que ele compra o imóvel por 500 mil e sabe assim, ó, deixa ele aqui quietinho. Daqui a pouco o mercado volta. E ele volta muito maior. Isso. Então, essa é a grande jogada. Então, esse movimento é muito comum. Então, hoje, se eu fosse corretor, né? Inclusive... Não entre na área. Não, fique pra lá. Você já tá com escritório em São Paulo. Emerson já vai estar com mais 10 pessoas. Vai pra lá. Vai pra lá. Não, se eu fosse corretor, agora é hora da gente olhar... Não, tu é investidor, tu tem que vir para investimento. Não, tudo bem. Lógico. Eu invisto em imóveis, né? Mas agora é a hora do investidor. Isso. Agora é a hora que a gente compra o imóvel. Óbvio, se a gente encontrar, se o investidor encontrar ali um imóvel que vale 500, mas tá 400, melhor ainda. Mas ainda assim ele sabe que quando o mercado voltar, vai existir essa sede. E aí, quem tiver na mão... Gente, é muito simples. É aquilo que é findável. Sim. É findável, tem fim. Não existe uma quantidade limitada, não existe. E segundo os dados apontam, a gente vai ter um crescimento populacional no Brasil, se eu não me engano, acho que até 2042. Então, tem muito tempo pra gente escalar, porque tá cada vez ficando maior. Os números... Oh, meu Deus, não sei nem se eu podia estar falando isso, mas os números... Não, por favor, fale. Deixa Deus usar o teu coração, meu irmão. Deixa Deus falar contigo. O número de divórcios só aumenta. Então, imagina, se é um casal, tem um imóvel, agora a gente precisa de dois, que a gente acabou de separar, né? E aí a gente tem uma quantidade, uma crescente na quantidade da população brasileira. Meu nobre, a gente vai precisar de mais imóveis. Só que é findável. Não tem uma quantidade, não vai acabar nunca. Vai. Então, terreno... O investidor agora vai comprar terreno, imóvel, porque quando o mercado retornar, ele vai ter uma vantagem muito grande que os preços vão subir. De novo, porque a economia brasileira, agora a gente não está tão aquecida. O imóvel que saiu de 500 foi para 450, 400. Não é a característica da nossa economia, isso não vai acontecer. Ele pode ficar um certo tempo ali no 500. Mas ele vai voltar a subir. Cara, e assim, é engraçado que eu tô lembrando aqui de uma das frases que a gente mais escuta hoje no mercado, que você, meu amigo corretor, com certeza já escutou, já deve ter escutado do teu pai, da tua mãe, quem não sabe de nada também deve falar para ti. E cliente também que acha que sabe também fala, e aqueles que sabem o que estão falando tem medo. Existe essa questão da bolha aqui em São Luís? Vamos, a gente tá muito longe. Olha aí que o cara... Rapaz, o cara tá vindo de São Paulo, meu amigo. Não, o que acontece? O que se identificou quando a gente fala de bolha? Os países que passaram por uma bolha imobiliária, eles tinham mais ou menos aproximadamente ali 50 vezes o valor do PIB, por exemplo, em crédito imobiliário. O Brasil tá batendo agora, acho que 10, 11. A gente está muito distante disso, muito distante. A gente só tem um risco quando a gente fala de bolha. É continuar com esse discurso e perder a oportunidade de comprar. Tô falando enquanto investidor. Sim, tá? sim. É o risco que a gente corre. Tá? A gente continuar com esse discurso, com esse pensamento e perder a oportunidade de comprar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu posso falar de empreendimentos em São Luís? Pode, fica à vontade, meu irmão. Deixa Deus te usar. Então, por exemplo, há alguns anos atrás se dizia que o Alphaville, por exemplo, não vingaria. Quanto é que tá um terreno no Alphaville hoje? 1 milhão e 50. 1 milhão e 50. E esse meu cliente me segue, eu ofertei hoje para ele 850 mil, ele disse que ele não estava morto de fome. Né? Não, tu acredita? Pois é. Mas isso aí. Mas é aquilo do findável, cara. Ainda tem bastante? Tem, mas tá ficando cada vez com uma quantidade menor de terreno. Né? Então vai ficando mais caro. Oferta e demanda. E outra, olha só como é interessante. E ele até disse assim, eu não vendo por 800 mil,
Acho que não vou mais vender por 1,50 milhão, porque hoje saiu, né, nas redes sociais a ampliação, né? A ampliação da litorânea. Da litorânea. Então, não sei onde é que vai dar, se ainda vai dar ali pro lado do Alphaville, se contempla. Existe uma série de especulação que vai ter uma ladeira que vai descer por lá. Eu não sei. O fato é que o entorno melhorando, esse cara que é terrenista, que é o que ele tá falando, que é o findável, que você entendeu muito bem, meu irmão, ele vai botar pra cima e não tem pra onde correr. E eu posso falar mais uma coisa? A tendência é só aumentar. Os estudos apontam que a quantidade de milionários no Brasil vai crescer muito nos próximos 2 anos. Né? Então, obviamente eu que vi se eu alguma tenho... coisa em torno de 350 mil, tipo assim, a população de milionários em comparação à quantidade que tem da população dos países ricos. Então, a quantidade de milionários que vai ter no Brasil, por isso que o mercado está sempre em expansão, mercado de luxo, pessoal. Também estava acompanhando essa reportagem aqui, acho que tu viu. Eu vi em torno de 350 mil pessoas. Então, imagina, 350 mil milionários querendo comprar imóveis de alto padrão. Olha a quantidade de pessoas que tem. E essa é a chance. Essa é a chance de você ser um milionário, porque eu vou ser milionário. Com certeza. E sabe uma coisa que é legal? Me permitam fazer um comentário sobre posicionamento. Vou citar aqui uma instituição financeira, Bradesco. Sim. O Bradesco ele tem um segmento, né? Os bancos hoje, pessoal, todos os bancos eles segmentam de acordo com quanto você ganha. Isso. É isso. Simples. Então, se você ganha até um determinado valor, você não é encarteirado. Se você tem ali até 10 mil, você faz parte de uma classe, até 15 mil uma classe, acima de 15, outra 25, enfim. Então, o Bradesco criou um novo segmento chamado Principal. Ele abriu já 3 agências no Brasil. Então, uma em Campinas, uma em São Paulo e uma no Rio de Janeiro. Aí eu fui convidado para conhecer essas agências, né? Agências modelos e tal. Nossa, vai ter em São Luís, tá? Vai ter. Principal, Eu falei com a diretora executiva do Bradesco sobre isso, ela falou que vai ter em São Luís. Cara, é uma proposta, eu tô falando disso porque o Serra falou do mercado de luxo. Uhum. Cara, é uma proposta incrível, totalmente diferente. Você não tá num banco, é uma coisa totalmente diferenciada. Então, para você ter ideia, na estrutura dele existe o que eles chamam de gerente de encantamento. Então, quando você chega no prédio, que não é uma agência... Encantado, eu nem sei se eu faço parte. Então, quando você chega lá, você tem um gerente de encantamento. Quem vai te apresentar toda a estrutura, toda a nova proposta é um gerente de encantamento, até você chegar ao seu consultor. Que vai pegar na tua mão, ele vai pegar na tua mão, ele vai te orientar. Ali. E aí, eles fizeram uma reformulação de tudo, desde cores, desde apresentação, desde estrutura dos prédios, que a gente sabe que os bancos seguem padrões, obviamente, tá? Fizeram de tudo. E aí, eles têm agora um setor lá que você toma um café. Então, onde você tá, você consegue ter uma cafeteria que fizeram parceria. Então, tem padrões, você tem vários tipos de café que você pode pedir, tem algumas entradas que você pode comer lá, tomar seu café lá. Imagina esse café, né? Não deve ser aquele árabe, né? Não é. Estilo de café. E o tipo de preparo vários. E outros, eles te Nossa. apresentam uma experiência, se eu não me engano, são 8 formas diferentes de preparar o café. São 6 ou 8, me falta memória. Misericórdia, mãe de Deus. E aí eu fui nas 2 agências, né? Na de Campinas, fui convidado, e na de São Paulo também. Não fui na do Rio, porque a gente não conseguiu agenda. E eu participei da experiência nos 2. Idêntica às experiências. O discurso é o mesmo, as palavras utilizadas é o mesmo. Tal. Se eles conseguirem manter isso na hora que eles forem escalando, né? Forem abrindo mais, exatamente. A ideia é lançar 50 até o final do ano. Né? Então, 50 novos vai ter uma Pois é, eu queria saber qual é esse público? Não, é um público, por exemplo, existe um segmento que a gente chama de segmento private. Private é quem tem a partir de 10 milhões investidos, você é convidado aí para o segmento private. Então, quando você ainda não tá nos 10, mas já tá caminhando ali com alguma coisa... Meu irmão, eu tô com pena de ti do outro lado. Faz 10 milhões, meu irmão do céu. E tu não quer sair, tu não quer vir, tu não quer ver a palestra do rapaz do Marcos Maluf, tá arrebentando. Gente, isso aqui é informação. Informação é relevante, algo precioso. E aí, o público tem esse nível de exigência. E quando você não chega nos 10 milhões, você fica ainda nesse segmento que eles chamam de Principal agora. Príncipe, né? E a primeira característica de um cabo aqui, ele fatura 10 milhões, é andar todo de preto. Gente, rapaz, olha, eu vou te dizer o seguinte, quando eu vou atender um cliente, que ele chega todo de preto, eu disse, eita, meu irmão, vem VGV alto. Agora do cara, quando chega todo descombinando, eu disse, ixi, não dá. Não é principal. Sacanagem, tô brincando. Gente, olha, mas por causa desse preto, a gente já passou um sufoco, inclusive em um shopping de luxo em São Paulo. Foi. A gente tava todo mundo lá, o time todo, então imagina 8 homens de preto no shopping. Pô, sequestro! Não, isso você não sabe o melhor. A gente parou em frente à loja da Rolex. Aí a gente tava na vitrine, admirando os relógios. Aí quando
quando a gente olha pra trás, você vê que estão vários seguranças do shopping. Todos se falando. Ixi, Emerson, aquele magrinho ali deve ser o que corre mais. Vamos passar pela frente, correr pra... Não, eu lembro que quando eu percebi, eu observo muito o ambiente, quando eu percebi, os seguranças vários assim olhando pra gente, eu falei assim, Gustavo, dispersa, cara. Vamos pelo amor de Deus. Vai cada um pro lado. Mas, cara, que louco, cara, que maravilha. E essa máxima que a gente sempre escuta, né, no mercado imobiliário, que o mercado imobiliário ele sempre vai ser um abrigo para o investimento. Isso é uma máxima verdadeira ou depende muito das variáveis? Vamos lá. Da sazonalidade. O que acontece? Existe o mercado é cíclico, existe sazonalidade, sim, óbvio, mas vou te dar um exemplo muito confortável. Para mim, esse exemplo é muito tranquilo. Existe uma época ali, pós-pandemia, que um grande influência do mercado financeiro disse que ninguém deveria investir em imóvel. O grande influência que eu acho que você sabe quem é. O que eu falo sempre? Ele também usa Prê. Ele usa Prê. Se você não sabe, meu irmão, então para e vai estudar tudo para trás aí, meu amigo. E aí, o que acontece? Quando a gente pensa que... Quando você ouve, por isso que eu falei que é muito importante saber quem tá falando, né? Porque o cara é famoso, não, quem tá falando? Qual o objetivo dele? Qual a intencionalidade do discurso? Porque o cara que fala isso, ele tem um fundo que compra imóveis. Olha que loucura. Olha que loucura. Né? E ele vende as cotas desse fundo imobiliário. Então, por que eu tô falando isso? Gente, imóvel, de novo, é findável, tá? É findável. E quando o investidor ele tem um dinheiro, um recurso, ele consegue pegar oportunidades, ou quando ele mantém aquele investimento por muito tempo, no longo prazo, a maior parte das compras dos imóveis, eles superam a bolsa. Quando você fala a partir de 10 anos, acima de 10 anos, a valorização do imóvel supera, por exemplo, a bolsa de valores. E eu preciso te dizer mais uma coisa. Quando a gente pega, e aquilo que você perguntou, do investidor, se ele vive da sazonalidade, ou se ele realmente existe essa grande oportunidade, vamos falar da pandemia. A pandemia, a bolsa de valores caiu praticamente 50%. Você conhece algum... Né? Teve um dia que tiveram 2, quase entrando no terceiro, existe uma discussão muito grande, nem vamos entrar nesse mérito. Vários circuit break durante a pandemia, Serrinha. Mas olha que legal. A bolsa caiu quase 50%. Você viu algum imóvel cair 50%? Não, você viu algum terreno cair 50%? Você pode ter visto, tipo assim, cara, o cara tava precisando muito do dinheiro e aí queimou alguma coisa porque ele precisava de dinheiro, tava sem liquidez. Isso, mas liquidez, o mercado não dissolveu os 50%. Não dissolve. Essa é a grande diferença. Quando a maré baixa é que a gente vê quem tá sem calção de banho. Olha só, e é engraçado que ele me remeteu à seguinte situação. A Cristiane Cipaúba, um grande abraço para você, Cristiane Cipaúba, que também é torcedora do projeto VGVcast, coisa nossa. Ela disse que a época ela estava da linha de frente da Triunfo, e ela disse que, Romeu, eu nunca vendi tanto imóvel na pandemia do que foi na época. Porque, por um lado, a gente tinha um monte de gente aflito, e aí ela até disse assim, Romeu, a gente proibia os corretores de escutar televisão, qualquer tipo de mídia, e focava no que? Olha, o banco que financiava outrora 12% está financiando 4%, 5% ao ano, 6% ao ano. Então, o que é que eles fizeram? Eles pegaram o top 10 dos corretores, que não estava nem para a pandemia, queria botar dinheiro para dentro de casa, e relacionou cada um 10 investidores. Meu irmão, o investidor tacando pau, comprando, porque é uma taxa que jamais se viu, Marcos. A Selic, jamais se viu. A Selic bateu 2%. Não, e eu posso falar, eu financiei a 6%. Olha aí que loucura. A 6% na época. Isso aí, pessoal, esses momentos que passam, que passam na nossa história, eles se repetem, óbvio, não com tanta frequência. Mas esses casos da pandemia, óbvio, quem pôde aproveitar essa oportunidade, como o próprio Marcos está falando aqui, ele investiu, ele comprou, adquiriu o imóvel pegando a taxa mais baixa, e também teve gente que fez o inverso. Quem estava com dívida muito cara, trocou com uma dívida mais barata. Muito mais barata. Com a taxa mais barata. Então, tipo assim, todo esse momento cíclico, né, como o próprio Marcos falou, não só você que está aqui nos escutando, o corretor, mas pode ser o quê? Justamente avisar, ser um consultor. O corretor pode ser um consultor para o próprio cliente dele. Olha, tá pegando esse teu imóvel aqui que tá hoje, sei lá, 200 mil reais. Cara, faz o seguinte, pega esse imóvel, pode pegar um crédito, me corrija se eu estiver errado, Marquinhos. Pode pegar um crédito com garantia com essa taxa e tu investe em um outro. Por que acontece? Porque esse crédito que tá pegando, ele consegue muito bem pagar a tua prestação. E outra, quando voltar, esse teu imóvel vai estar valorizado. Tu aumentou o teu patrimônio e não ficou descapitalizado.
Perfeito. Seria mais ou menos isso, não é isso? É. Então a gente viu muito isso, muita gente Inclusive a gente chama isso de alavancagem. Alavancagem. Olha aí. Por isso que eu te digo, então é muito o que você foca. É aquela brincadeira. Enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Verdade. Então, muita gente na pandemia, sabe, utilizou aquele caos, que estava um caos mesmo, ninguém sabia. Sim. Porque as mortes que eram estatísticas começaram a virar nomes, esses nomes começaram a ficar mais próximos de ti. E aí deu medo. Então, aquele cara que soube fazer, ele foi pra cima. Tá entendendo? Então, essa é a realidade. Entendeu? E assim, aqui vocês estavam falando do papel do corretor ser um consultor. Cara, isso é fundamental, tá? E eu falo muito sobre expertise. Expertise acho que é a grande sacada. Sim. Me permitam esse comentário que eu vou fazer agora. Por exemplo, a primeira vez que eu fui para São Paulo, eu moro de aluguel. Inclusive, eu ainda moro, né? Comprei um apartamento lá, mas estou me mobiliando e ainda estou no meu aluguel lá. Ainda estou de aluguel. Sim. Mas quando a gente estava procurando apartamento, eu e a Mariana, minha esposa, a gente foi, obviamente, entrou em contato e foi visitar vários imóveis antes de alugar um. Cara, às vezes não parecia que a gente estava sendo atendido por um profissional. Era um corretor, sim, mas não tinha a aparência de um profissional como deveria ter. E aí eu tô falando que um pouco daquela brincadeira que você fez lá no começo. Era um cara que estava me oferecendo um imóvel que em tese valia 1 milhão, 2 milhões, mas a forma como ele se apresentava não comunicava. Não era muito condizente com aquilo, né? E era muito distante. Porque uma coisa é não ser condizente, outra coisa é ser muito distante. Era muito distante. Então, essa coisa da expertise, do falar, do vestir, do se portar, para toda a profissão é muito importante. E aqui a gente não está falando de marca ou de roupas caras, não. Tanto é que eu converso muito com meus meninos do mercado financeiro, com as meninas, e falo, cara, você consegue se vestir legal com roupas de grandes lojas, né? Uma C&A da Vida, uma Riachuelo e tal. Você não Renner. Cara, você não precisa gastar muito, você só precisa se apresentar adequadamente. Isso está dentro da expertise de como a gente comunica. E Marcos, daquela primeira escola que você montou aqui, tá? E até hoje está nesse nível de São Paulo, você teve que inserir esse brand, né? A gente começa a fazer um posicionamento de marca. E isso é importante, fala pro pessoal. É muito importante, assim. E eu preciso confessar que eu ainda sou um resistente, sabe? Eu tô nesse processo ainda. Não, cara, porque assim, quando você pega, a galera quer que você faça algumas coisas que, por exemplo, algumas coisas eu não faço porque não combinam comigo, ponto, eu não vou fazer, né? Eu acho que aquilo pode me fazer, me apresentar ou me deixar questionável em algum momento, então eu não faço. E algumas coisas eu era mais resistente em fazer pra, de repente, não sei, preocupado talvez até com o julgamento de terceiro, porque aquilo não casava tanto comigo. Então vou dar um exemplo que a gente estava conversando aqui nos bastidores. Eu vou em vários restaurantes bons lá, inclusive com pessoas que fazem consultoria pra gente lá em São Paulo. E aí a gente tava lá num restaurante, enfim, num restaurante muito bom, mas enfim, não tirei uma foto, não postei nada. E aí eu vim aqui pro São Luís e fui comer um mocotó na feira. E aí, aquele mocotó raiz, meu amigo. E eu fui comer um mocotó na feira. E postei. E aí o consultor fez um comentário que eu achei genial, cara. E aquilo fez eu pensar diferente em muita coisa. Ele virou e disse assim, quem tá comprando o curso, quem te segue, quem tá te acompanhando profissionalmente, ninguém tá te acompanhando pra comer um mocotó na feira. Por que o mocotó na feira tu posta e tu não posta, por exemplo, tu tava agora no restaurante aqui no Shopping JK com a gente na última semana? Então, tipo no Makoto. E aí, por que você não posta isso? E aí, isso me fez repensar, né? Que realmente a gente precisa apresentar uma marca. Obviamente não vive de fantasia. Lógico. Eu realmente estava. Ele estava só me questionando por que isso eu não contava. Eu contava só aquilo que talvez não apresentasse tanto valor ou realmente aquilo que potencializasse mais a marca, né? E aí vamos falar de números. Por exemplo, eu não tenho tantos seguidores ainda assim na rede social, tenho um número bom, mas quando você olha para o meu faturamento, até que é meio distante. Então, você tem ideia, quando a gente faturou o primeiro milhão, não tinha nem 10 mil seguidores. Eu acho que eu tinha 8 mil seguidores, uma coisa assim. Então... Pô, isso é um código. Eu tô com 9 mil seguidores. Eu tô próximo do meu milhão. Isso é um sinal, isso é um sinal. Isso é um grande sinal. Isso é um sinal. Mas o que a gente entende, né? A questão da intencionalidade. A gente precisa fazer as coisas que a gente faz com intenção. Então, quando eu postava, por exemplo, que eu ia ministrar um curso, seja aqui, seja em São Paulo, no fim de semana, eu fazia uma postagem, a gente tinha lá 2, 3 mil visualizações. Na hora que eu postava uma foto andando de jet ski nos lençóis, cara, ia para 18 mil. Aí o que a gente entendeu? A gente mostra um pouquinho do nosso, a gente posta uma foto lá andando de jet ski, um vídeo, alguma coisa,
Depois e pegar essa galera. no Story seguinte, eu posto o curso. Então eu saio de 18 e vou para 12 mil. Mas aumenta de 3 para 12. 3 para 12, 4 vezes mais. Se eu tivesse colocado só esse aqui sozinho, eu não teria o resultado, né? Obviamente, que eu tive postando primeiro, uma foto. Eu postei agora recente, por exemplo, meu filho brincando com um cachorro. Né? A gente correndo com um cachorro não, um golden. Que golden não é cachorro. é um ser humano reencarnado. E aí, cara, gerou quase 20 mil visualizações, engajamento muito alto. Então, às vezes, a gente precisa, tem as duas coisas, né? Contar um pouquinho mais da gente, mostrar um pouquinho quem a gente é, a vida. As pessoas querem saber da vida da gente. Né? E os números apontam hoje, e aí o corretor tem muito isso a favor. Olha só. Tem uma coisa que você tem muito a seu favor. Vocês são corretores que atuam no mercado. As pessoas compram do rosto que elas conhecem. E uma coisa que às vezes as pessoas cometem um erro é de que não entender que você é a sua principal marca. Então, o que eu vou falar agora, eu vou falar na linguagem que eu falo pro pessoal do mercado financeiro, mas serve para todo mundo, inclusive para você que é corretor. As pessoas não compram do CNPJ, elas compram do CPF. Então, por exemplo, quando eu estava no mercado financeiro, as pessoas nos diziam assim, eu fui lá fui lá falar com o Marcos, né, que é o Marcos lá do Bradesco. Não. A gente fez um trabalho tão forte já na época de questão de brand, de marca de nome. O Marcos que tá no Bradesco. O Marcos que tá no Safra. O Marcos que tá no BTG, Santander, no BTG. Percebe como é diferente? Primeiro vinha o meu nome, que estou naquele CNPJ. E aí vocês que trabalham como corretores, vocês já têm essa questão da identidade visual. Você é o corretor, por mais que você esteja, obviamente, trabalhando em alguma corretora específica. Não percam isso. Vocês são a principal marca de vocês. E pequenas coisas são muito importantes na vida do corretor. Eu vou falar uma coisa que eu falo, por exemplo, pro pessoal do mercado financeiro, que parece bobagem, mas não é, e eu vou dizer no final o porquê. Etiqueta de mesa. Cara, as pessoas não ligam pra etiqueta de mesa. Que copo eu uso? Que talher eu uso? O que eu harmonizo com o quê? Pequenas coisas. Pô, eu tô aqui num coquetel. Vou dar um exemplo bobo. As pessoas normalmente quando estão no coquetel, elas pegam... Tá aqui, passou a moça com... um garçom com salgadinho. A gente pega o guardanapo e pega o salgadinho. Tá errado. Primeiro, o salgadinho a gente pega com a mão e o guardanapo é pra gente enxugar, limpar os dedos aqui, tá? Mas por que isso é importante? Se você chegar ao momento de... Eu vou falar porque eu já cometi essa gafe, isso já aconteceu comigo, tá? Cara, eu não tô julgando não, tá? Eu tô falando porque isso já aconteceu comigo. Sentamos numa mesa, vim aqui jantar, perfeito, tá? Com os meninos que eles me convidaram. Eles escolheram o restaurante, não fui eu que escolhi. Pediram um prato, né? Um espaguete aqui com mariscos. Vieram vários talheres. Tem vários talheres na mesa. O garçom não retirou, por exemplo. Qual que eu uso pra comer o quê? Aí a gente... Cara, não sei se você já passou por isso, mas eu já passei por isso eu criei vergonha na cara. De tipo, eu tô aqui, eu começo a conversar e espero as pessoas ver como é que eles estão comendo pra que eu possa comer. Isso me gera insegurança. Como é que você entra numa negociação inseguro? Cara, você não entra. Maluco. Você vai perder a negociação. Acabou. Que maluco. Cara, agora imagina o contrário. Chegou na mesa. Eles não sabem, vocês não sabem, mas eu sei. Cara, na hora que eu começo a comer, vocês começam a olhar assim, ó. Cara, que gordinho maravilhoso. Esse cara é foda, né? Passa a segurança. É isso. Então, imagina. Olha como a gente inverteu a posição. Verdade. Então, é uma coisa simples. Etiqueta mesa, que um curso aí é R$97, um online, qualquer um curso presencial. Tem aqui em São Luís alguns cursos presenciais, tudo. Então, isso é muito importante. Mas, às vezes, o profissional não valoriza. E isso, para vocês, corretores, que uma operação de vocês gera 5, 10, 15, 20, 50, 100, 200, 300, 500 mil de resultado, cara, não pode ter espaço para isso. Exatamente. E a gente sempre fala naquele reinvestimento que você tem que ter, né? Ganha aquela comissãozinha, é aquela máxima, né? Segura para frente, que a gente não sabia de amanhã, paga para trás, se tiver para trás, tira aquele percentual para botar em vestuário, né? Para você se apresentar do jeito que tem que se apresentar, faz as propagandas lá do patrocinado do Instagram e pega a parte e vai alocar lá no Marcos Maluf. Para entender um pouco mais. E eu posso fazer mais um comentário sobre isso que você falou? Cara, e se possível, não sobe o padrão de vida por pelo menos 1 ou 2 anos. Porque o que acontece? Sim, vocês fazem venda alta, né? Sim. Quando vocês têm um resultado de vocês é expressivo. E aí o cara pega aquilo, o cara já quer meter um carrão, já quer alugar um imóvel muito maior para dizer que ele mora... Se for feito com muita intencionalidade, eu até entendo. Mas, cara, o ideal para que a gente construa riqueza é a gente manter o padrão de vida pelo menos por 1, 2 anos. Depois você faz a mudança.
tá? Mas manter o padrão de vida no começo é muito importante, porque senão a gente só vai aumentando as nossas dívidas. A gente não aumenta o padrão de vida, a gente só aumenta as nossas dívidas, tá? E, meu amigo, trabalhar muito. Só tem uma coisa na vida que gera riqueza. Só uma coisa. Ah, Marcão, o que vai me deixar rico? É o investimento? É o teu trabalho. Não, mas os investimentos. O investimento, ele potencializa a tua riqueza, ele não gera riqueza, tá? Cara, só tem uma coisa capaz de gerar riqueza, que é o teu trabalho. Então, meu irmão, tem que trabalhar muito mesmo. Maravilha. Então, você tá vendo aí, cara, são vários códigos, né? Várias situações aí, várias pegadas. Eu mesmo, que às vezes a gente tá muito tempo no ramo, né? Precisa dessa chacoalhada. E, para mim, o que fica mesmo é esse... Você tem que agregar valor no seu rosto, na sua fala, na sua palavra, na sua postura. Não tem como, né, Marco? Porque isso é aquele que a gente sempre fala. Às vezes o cara vai olhar a tua comissão lá, mas tu tá ganhando 50 mil reais só porque meia dúzia de palavras, aí se tu tá com o valor bem agregado, o cara não vai questionar os 50 mil reais, ele vai te pagar porque ele diz assim, pô, esse cara merece, no que eu trabalho. Não, porque ele me trouxe pro melhor investimento. É isso? É exatamente isso. Eu vou fazer um comentário, tá? Eu sou atendido hoje por um corretor chamado Rafael Cerejo. Cara, maravilhoso. Sim, sou encantado pelo Rafael. Eu nem desconfiava que era o Rafael. Nunca nem pensei. Meu Deus, quem que vendeu para Marcos Maluf? Nem imaginava que seria o Cerejo. Grande parceiro nosso. É parceiro nosso. O Rafa é maravilhoso, parceiraço também. Carinho gigantesco pelo Rafa. E hoje, quando eu penso em qualquer coisa, eu posso olhar um imóvel onde for. Cara, e aí eu vou falar pra vocês, de gente da minha família anunciando, eu vou ligar pro Rafa. Rafa, tem um imóvel tal, vi nesse Instagram aqui, ó. Pô, eu mando pra ele. Por quê? Ele me passa um nível de confiança tão grande, e eu sei que com ele eu não vou ter preocupação nenhuma. Exatamente. E é legal falar isso. Como começou essa relação? Quando eu tive desejo de comprar um imóvel, o Rafael, ele fez um negócio que eu achei genial. Ele vinha trazendo as opções e ele sempre conversava muito com a gente. E ele fazia perguntas tipo, extra imóvel. Cara, Marcão, eu vi que tu tá em São Paulo. Cara, Marcão, eu vi que tu vive pouco aqui. Isso, eu tô falando de um dos imóveis que a gente foi comprar com ele em Barreirinhas, por exemplo, nos Lençóis, né? E aí ele fazia algumas perguntas e ele sempre buscava entender o nosso momento de vida. É a anamnese. E aí ele traz justamente pra gente soluções baseadas muito no nosso momento de vida. Ele pega aquilo que eu quero, pega o meu momento de vida e ele junta as duas coisas. Sim. Então, tipo, contra-argumentar até dizer pra ele assim, isso aqui eu não quero por isso. Então ele já traz, ele entende o que eu quero e traz aquilo que eu quero. Então ele é muito objetivo nisso. E o segundo, o Rafael, por exemplo, ele fica trazendo coisa o tempo todo. Então eu vou dar 50 não pra ele e enche muito. Ele me fez oferta em São Paulo, ele me fez outras ofertas em São Paulo, eu não comprei com ele. Mas ele faz oferta de outros lugares. Tem alguém de olho no teu bandeiro, Tô querendo comer teu bandeiro. Não, Rafael é parceiro. Mas isso é legal porque, tipo assim, hoje, se a gente pensar em comprar alguma coisa, cara, com o Rafael. É até bacana, eu conversava com a Mariana. Cara, minha esposa é corretora. Por que eu compro com o Rafael? Minha esposa é corretora. A Mariana, ela tem corretora. Tem cresce tudo, corretora. Tudo. Tá? Menina do céu, vai comprar teu marido. Não, ela trabalha comigo hoje. Não, larga a corretagem de novo, é tudo doido. Não, ela trabalha, eu preciso dela dentro da empresa, deixa ela comigo lá. Então, assim, eu tenho pessoas na família, outras, fora minha esposa, que são corretoras. E uma vez, cara, uma pessoa virou e disse assim pra mim, né? Quando teve um empreendimento que lançou recentemente, aí a pessoa disse, tu tem que comprar lá, esse loteamento, não sei o que e tal. Eu falei, pois cara, eu já recebi o Rafael já me ofereceu. Então amanhã eu devo ir lá assinar. E a pessoa falou pra mim, cara, compra comigo. Aí eu falei assim, eu sou teu, enfim, sim, né? Sim. Aí eu falei, cara, deixa eu te falar, eu não posso... Pra mim isso é honra. O cara me ofereceu desde o começo, o cara tá me oferecendo o tempo todo. Pô, como é que eu vou comprar com outro agora? Então, mesmo quando eu não quero comprar, eu não se lanço, porque às vezes eu digo, Rafa, eu quero comprar tal coisa. E mesmo quando eu não falo, ele sempre tá mandando alguma coisa. Eu não consigo, eu tenho um TDAH severo. Então eu só lembro daquilo que eu vejo. Cara, eu vejo ele o tempo todo, porque o tempo todo ele manda mensagem. Rapaz, bora mandar uma caneca pra ele, né? Bora mandar uma foto da caneca bem assim, bonita pra ele. Gente, cara, que conversa maravilhosa. Cara, é por isso que eu te digo aqui que tu tá do outro lado. Não custa nada você se inscrever no canal, mas vai te custar muito não ter acesso a esse bate-papo aqui. Que isso aqui, ele tá resumindo uma palestra que eu já tive a oportunidade de ver ele palestrando. E é um showman. Até chegar naquele nível, bateu muito medo ali, né? Porque hoje tu circula bem. Tu fizeste alguma aula de tablado, de palco, de oratório? Você quer saber onde eu aprendi? Na igreja. Na igreja, né? Na igreja. Você que tá desviado, aproveita.
Volta pra tua igreja. Não, tem muita coisa que eu acho que o Papai do Céu me deu, sem dúvida. E eu aprendi muita coisa na igreja. Mas quando você falou do medo, olha o que é legal. Eu acho que eu comunico legal. Sim, muito bem. Meu Deus do céu. E aí teve um dia que eu acho que amanhã já vou estar falando igualzinho a ti. Teve um dia que eu fui para eu fui coautor de um livro, fui para um lançamento desse livro, né? Lá em Alphaville. Barueri. Ei, papai. Lá em Barueri. Barueri. Em Barueri. E, ok. A gente estava lá, e aí teve uma hora que os coautores foram todos se apresentar. Mas era um público bem diferente. Eram milionários e alguns bilionários estavam no meio desse público. Tipo assim, aquele cara eu só vejo no TikTok que tá aqui. Isso, exatamente isso. Aquele cara tá ali nos cortes, aquele cara... Exatamente isso. E aí o microfone foi passando. Você acredita que vai pra gente se apresentar? Você acredita que o microfone estava chegando, tipo assim, faltava acho que umas 2 pessoas, 3? Cara, me deu um frio na barriga. Olha que loucura. Eu falei, não é possível. Marco, pelo amor de Deus, não, querido. E eu digo assim, juro, eu digo, cara, mas que loucura. E aí é a hora que eu converso muito comigo mesmo. Não sei se existe alguma perturbação mental por isso, né? Mas eu converso muito comigo mesmo. E, cara, naquela hora eu disse assim, peraí, tu esperou a vida toda por essa oportunidade e tu vai fazer feio agora? Negativo, Moreno. Vambora. Cara, eu fiz um negócio... Eu fiz uma apresentação tão diferente que todo mundo aplaudiu, as pessoas sorriram e tal, e aquilo me deu visibilidade. Ou seja, eu fiz com intencionalidade uma coisa, mas eu precisei ter uma conversa comigo em alguns segundos, porque senão eu mesmo ia me atrapalhar. Então, às vezes... Por que eu tô falando isso? Eu não tenho vergonha de contar essas histórias. Porque, às vezes, a gente se coloca nessa situação. O medo é o maior impeditivo de crescimento que tem na vida de qualquer pessoa. O maior impeditivo de prosperidade que existe na vida é o medo. E, às vezes, a gente fica dando desculpas. Olha que legal. Eu e vocês só nascemos com 2 medos. O primeiro é o medo de perder o equilíbrio. Por isso que você que tem filho pequeno, você tá banhando o bebê, se ele sentir que vai cair, ele chora. O segundo é estrondo, barulho alto. Por isso que uma criança, quando ouve um barulho muito alto, um estrondo, ela também chora. Todos os outros medos que nós temos na vida, eles foram adquiridos. Seja o medo que você tiver, todo e qualquer outro medo que você tem na vida, ele foi adquirido. Então, se ele foi adquirido, ele pode ser também extinto. Então, é um trabalho de autoconhecimento e de conversar consigo mesmo. Aí a gente resolve. Maravilha. Só não pode deixar o medo impedir o nosso crescimento. Perfeito. Amanhã eu vou comprar a minha caneta Montblanc. Eu estava com medo. Vou mandar expulsar essa caneta Montblanc. Ali o medo de ter caneta Montblanc para poder assinar, porque eu acho que são outros patamares. Não, mas eu posso contar a história da caneta? Eu tô te dando a deixa. Eu tô te dando a deixa para isso. Aproveite. É uma questão de mentalidade, mas você tá certo, tá? Quando a gente, Deus abençoou muito a gente, então a gente teve um crescimento muito rápido e muito... Eu pensei que era patrocínio, não abriu ainda. Muito veloz. E aí eu fui na loja da Montblanc, comprar um porta-cartões ali. E aí quando tava no caixa para pagar, a vendedora vem, né? Ela disse, olha essa joia. Aí com a mão com uma luva ela me entrega uma caneta. Eu pego uma caneta, gente, a minha escrita é feia. Nem escrever eu não gosto. Eu digito tudo. E você que não sabe escrever. Que besteira. Sacanagem. Oh, Jesus. E aí eu risquei, eu digo, cara, que escrita maravilhosa, né? Que, pô, risca muito bem e tudo. Aí na minha cabeça, é um mundo novo pra mim. Isso, antigamente, se eu tô falando mais ou menos de 1 ano, isso é 1 ano. Então, foi um mundo muito novo, né? Aí ela disse assim, na minha cabeça, a caneta ali era R$1.000 no máximo, né? Eu falei, quanto é essa caneta? Ela disse, 8 mil. Aí eu falei, olha, não é pelo dinheiro, mas eu ainda não estava preparado mentalmente para pagar 8 mil de uma caneta. Eu acho que às vezes a gente precisa trabalhar isso, às vezes a questão do merecimento. Crença, não faria, crença não faria falta, mas tipo, 8 mil numa caneta, isso... E aí eu devolvi a caneta e falei para ela, cara, mas eu volto. Eu vou só trabalhar isso na minha cabecinha e resolvo. Vou ter uma conversa comigo mesmo. Mas eu volto. Com minha terapeuta, Mariana. Mariana, libera a senha do meu cartão Black. Por favor. Que eu vou comprar uma bolsa e vou chegar com uma caneta em casa. E aí eu falo assim... 2 meses depois, mais ou menos, eu fui com o autor da história do livro que eu contei pra vocês. Cara, olha só que louco. E até o cara tá lá. a noite de autógrafos. Alphaville, Barueri. Aí eu falei assim, eu preciso de uma caneta. Eu falei, não, aí eu vou lá e busquei uma. Esse aí, traz aquela joia ali. Mas é um trabalho de conscientização que a gente precisa fazer. Porque senão parece que a gente não merece aquela conquista, não merece aquilo. Será que a gente também não tem um pouco de não ser educado pra isso também? Eu acho que tem, e por exemplo... A questão da educação financeira. Eu não sei como foi a educação das pessoas, né? E obviamente que nossos pais nos deram o melhor que podiam. Perfeito. Mas, por exemplo, que tinham, né? eu vou falar uma coisa pra vocês.
eu uso preto, só uso preto. Então, seja uma camisa da Hering, tô fazendo mexer pra ninguém aqui não, tá? Seja uma camisa da Gucci, é toda preta. Sim, toda preta, né? Nada demais. E aí eu fui pra um determinado local, assim, no ambiente de pessoas muito queridas, muito próximas mesmo, e olharam uma camisa de marca e falaram assim, mas, pô, agora... Antigamente tu não usava isso, agora tá usando. Sim. Aí vem uma frase que a gente precisa ter muito cuidado. Tu não precisa. Mas não é o não precisar, é o poder ou não poder e saber se aquilo vai te fazer falta, né? Também é posicionamento. Posicionamento, perfeito. Eita, Irlene, tu vai escutar isso, viu? Tu vai escutar isso. E aí, Mas eu ouvi, é uma pessoa que eu gosto muito, que eu amo muito, eu ouvi. Passado algumas semanas, isso já era final de ano, pô, vamos pegar as nossas roupas e pra gente fazer doação. E na igreja, obviamente. E aí, cara, eu junto tudo. Seja a camisa da Hering, que eu paguei lá R$69,90. Seja eu junto tudo. Prado de R$8.000. Eu coloco tudo porque é tudo pra mim. Por mais que mantenha custado 68, ou tenha custado alguns mil, é só uma camisa preta. Pra mim é só uma camisa preta. E aí eu botei tudo e fui levar lá. E aí a pessoa virou e falou assim, pô, legal, eu já separei as minhas. Essas aqui que são melhores eu vou dar pra fulano, e essas aqui que não são tão boas eu vou mandar pra doação. Eu falei, então percebe que o problema no preço da camisa nunca teve comigo. Porque pra mim era só uma camisa preta. Seja uma camisa de 4 mil, seja uma camisa de R$68. Era só uma camisa preta. O problema da camisa, do valor da camisa da marca, tava com ela. Então a gente precisa ter cuidado com isso, inclusive em quem a gente ouve, se passou por esse caminho, se conhece a nossa história e se conhece essa trajetória. E às vezes as pessoas não vão conhecer e tá tudo bem, não foi a realidade delas. A única coisa que a gente precisa fazer é nunca esquecer de onde a gente veio. Mas a gente também tem que lembrar sempre que a gente não tá mais no mesmo lugar, nós não somos quem nós éramos e nós não queremos mais as mesmas coisas. Porque se a gente não puder mudar de opinião, o homem não poderia evoluir jamais. Se tem uma coisa que faz com que a gente perpetue a espécie, seja cada vez melhor e evolutivo, é o nosso poder de mudar de opinião. Rapaz, eu não sei não. Se tu não for exorcizado agora com essas palavras, meu irmão, tu tem que ir pra um terapia. Isso aqui é uma terapia, gente, pelo amor de Deus. Uma terapia mais didática e dinâmica possível não existe. Impossível, meu amigo. Poxa, e você não quer se inscrever no meu canal, no nosso canal. Não quer dar um like, não quer fazer... É o avião, né? Um aviãozinho chegar lá naquele... aquele teu cunhado que vive te pedindo dinheiro emprestado. Manda pra ele aí, miserável. Vai lá. Faz um curso com o Marco Maluf, aprende lá com o pessoal da VGV Cash. E, cara, Marcos, assim, o nosso tempo já tá mais do que estourado, tá? Queria, de fato, cara, todos os episódios que a gente teve aqui até hoje são episódios que normalmente a gente sempre comenta no outro dia. Deixa aquele código, deixa aquele negócio, olha, o cara se posiciona desse jeito. E esse aqui, não foi mais diferente. Importante do que os outros, mas esse aqui, ele... Aí é por conta da tua fase, da tua vida, que hoje tu vive, entendeu? Que deixou muito claro onde você tá hoje. E deixa pra gente muito claro que é muito mais um posicionamento do que uma chance, ou uma sorte, ou porque Deus não tá contigo, ou porque ninguém gosta de ti. É um posicionamento. Seria isso? Eu costumo dizer muito que quando eu falo com os meus alunos, com bancários, ou tipo, a gente precisa entender duas coisas. O crescimento, ele vai gerar crítica. E às vezes quando você sai da manada, quando você sai do meio do todo, você vai ser criticado. E às vezes as pessoas não suportam, não estão preocupadas com isso. Então, a gente precisa entender o seguinte: quem tá falando quer a mesma coisa que eu, busca a mesma coisa que eu, tem o mesmo objetivo do que eu, isso é muito importante. Se não tiver, ou se não tá no lugar onde você gostaria de estar, despreza. Esquece. A gente tem que ouvir as pessoas que já chegaram lá, ou que querem isso, ou que querem aquilo que a gente quer. Ponto. A ideia de se posicionar literalmente em fazer algo, em conquistar algo, ele é muito desafiador. E pode ser muitas vezes assustador também. Mas eu costumo dizer sempre, se não por nós, por eles. O que é isso? Sim. Na vida da gente, em algum momento, você também, eu também, os meninos aqui também, a gente já pensou em desistir. Seja de ser corretor, seja da carreira, seja da academia, seja de qualquer coisa. Em algum momento a gente pensou em desistir. Academia eu desisto direto. Mas a grande questão não é o ato de desistir, mas é o porquê continuar. Então, por exemplo, quando eu falo de carreira, de profissão, hoje, pela atividade que eu faço, eu viajo muito. E muitas vezes
eu fico um pouco distante do meu filho. Distante assim, eu viajo e volto, viajo muito. E as pessoas normalmente perguntam assim, pô, mas tu não sente falta do teu filho? Sinto, mas eu tô fazendo isso por ele também. Para que ele tenha uma vida mais confortável, para que ele tenha algumas oportunidades diferentes, para que eu possa oferecer coisas melhores para ele. Ponto. E isso me deixa extremamente confortável, porque eu sei o porquê faço o que faço e eu conheço muito bem o meu propósito. Então, a primeira coisa, se você trabalha muito e é insatisfeito com o que faz, cara, muda de jogo. Vai fazer outra coisa. Porque, por exemplo, se eu disser pra você que eu não fico cansado, eu não fico, eu fico exausto, mas com uma sensação de dever cumprido imensa. Por isso que tem o resultado que tem. A satisfação em fazer o que faz, porque gosta, porque ama e, sobretudo, porque sabe porque faz o que faz, é extremamente importante. Muitas vezes as pessoas não sabem por que fazem o que fazem. E às vezes acabam tendo medo de mudar. E sabe qual a maior preocupação em quem tem medo de mudar? É quando às vezes você já tem algum resultado. É a história da caneta no cabelo. O que é a caneta no cabelo? As mulheres vão me entender muito bem. Você é menina, você é mulher, ou você é homem que tem o cabelo grande, em algum momento talvez já prendeu o cabelo com a caneta. E a caneta prende o cabelo legal. Só que ela não foi feita pra isso. Às vezes você já tá fazendo uma coisa de um jeito e acha que aquilo é o suficiente, que tá muito bem feito. Muito cuidado, para que você não seja uma caneta no cabelo. É preciso exigir mais, querer cada vez mais coisas, ir cada vez mais longe, caminhar para águas mais profundas, mas sobretudo, duas coisas. Não esqueça de onde você veio e também lembre-se que você não tá mais no mesmo lugar. Amém. Eu só pude finalizar com amém, meu irmão. Com certeza. Show de bola. Alguma consideração, Serra? Mas o papo tá excelente, vamos dizer assim, né? Só que o nosso tempo já extrapolou. Já tô vendo o Monse analisando para variar ali, né? Fazendo. Marcos, mais uma vez, muito obrigado. Copo pelo sim, né? Pela sua disponibilidade, né? Já acabamos de Cara, que maravilha. escutar aqui, né? Esse bate-papo. Esse bate-papo, né, que nós temos aqui, extremamente valioso aqui para o nosso público. Você, corretor, tá vendo? Pensou que tudo era fácil, que o Marco começou, ó, tu viu aí? Carregando saco plástico para deixar em entregador e hoje tá onde tá. Perfeito. Então o que acontece? Você que tá pensando em desistir, achando que é difícil, que não vai dar certo a negociação, ouça com carinho. Pense bem, olha os insights que podem ser extraídos aqui desse nosso bate-papo. Exatamente. O meu, eu tenho certeza que amanhã vai estar mudado. Isso eu tenho certeza. Certeza. Eu vou dar essa dica. O primeiro sinal de um multimilionário é se ele chegar de preto. Se esse cliente, meu amigo, chegou na sua frente, que agora eles estão assim, old money, camisa básica preta, uma calça preta e um tênis branco. Esse cara vai comprar na tua mão. Certeza, tom sobre tom. Mas é isso, né? As brincadeiras à parte, isso daí. Agradece, obviamente, o Marcos, a disponibilidade, a equipe. Show de bola, Marquinhos. Infelizmente, né, nosso tempo já acabou. Também o bate-papo é excelente. Vamos tentar marcar, a gente marcar hoje para ano que vem, Marquinhos. ano que vem, ver se consegue trazer ele novamente aqui para a gente aprofundar mais um pouquinho mais sobre a parte do imobiliário, que a gente sabe que é um assunto extremamente vasto, né? É inesgotável, é verdade. E Marcos, óbvio, deixa tua mensagem aqui para essa tua câmera bem aqui, bota teu Instagram, teu YouTube, teu site, teus produtos, pode falar mesmo, abre o coração, fala ali, tá com o pessoal lá. Eu queria só agora, só para finalizar, lógico, pegando esse gancho de Serrinha, que ele vai fazer essas considerações, mas eu queria só lhe fazer uma pergunta. O jogo, ele muda o dinheiro pelo dinheiro ou é o legado pelo legado? Chega uma hora, eu acho que principalmente quando a gente vem de baixo, que o dinheiro já deu aquilo que a gente buscava a priori, né? E eu costumo dizer uma coisa muito importante. Todo mundo procura dinheiro, as pessoas buscam dinheiro. A gente precisa resolver o primeiro problema do dinheiro. Depois que você resolve o problema do dinheiro, você procura outras coisas para fazer. Todo mundo tem problema com dinheiro, até que você resolva. Uma vez que você resolveu o seu problema com dinheiro, você vai procurar outras coisas para fazer. Só tem uma coisa que tira a paz dos problemas que o dinheiro já resolveu. É a saúde. Se você tiver um problema de saúde, você não tem mais problema com nada. Você só tem um problema de saúde. Então chega uma hora que, obviamente, a gente quer construir mais, a gente quer ter mais resultado, mas não é mais pelo dinheiro, é muito mais pela conquista. Cara, eu já consegui isso aqui. Aí eu já consegui fazer com que minha empresa faturasse X.
né? Mas agora eu quero o Y. Então é muito mais pelo desejo, pelo se desafiar, pela conquista. E eu sei que quando a gente fala isso, parece balela. E tá tudo bem se você acha que é isso. Eu entendo. Porque, por exemplo, hoje eu vivo de propósito. Mas eu fui um cara que um dia a palavra propósito sempre era só uma palavra bonita. Então eu entendo quem pensa assim, porque eu já pensei assim também. Então chega uma hora que não é mais o dinheiro pelo dinheiro. É muito mais o propósito. Por exemplo, como você trata as pessoas. Eu costumo dizer que eu fui uma vez almoçar com o diretor do Bradesco, lá em São Paulo, e aí ele falou assim, Marcão, hoje me chamaram para um café, para um bolo de manhã cedo, uma funcionária nossa estava fazendo aniversário, e aí no parabéns dela, ela falou que de manhã ela falou com a filha e tudo, e que ela falou para a filha dela sobre honra, e que ela tinha aprendido honra com você, porque você fala muito sobre honra no curso. Aí ele disse assim para mim, percebe que a filha dela não vai te conhecer, mas a tua mensagem já chegou nela. Isso é legado. As pessoas não precisam me conhecer, só precisam passar pela minha mensagem. Mas, duas coisas. A primeira, a principal, a gente entra a gente tá numa semana muito especial, né? Para quem é cristão. Exatamente. Então, cara, ele vai passar em breve pela cruz. Prestem muita atenção nisso. Ele vai passar em breve pela cruz porque faz parte da trajetória dele. Mas ele não permanece lá. Irmão, não sei se em algum momento você passou ou vai passar ainda por uma cruz, mas lembre-se que você não permanece lá. Lá não é o seu lugar, só faz parte do seu processo. Dias melhores virão. E domingo chegará em breve e ele vai ressuscitar porque ele vive. E se ele vive, eu posso crer no amanhã. Meu irmão, fica com Deus, eu te vejo no sucesso, que é o meu lugar, e sem dúvida nenhuma é o teu lugar. Até mais. Gente, é isso aí. Finalizando mais um episódio VGV Cash. É coisa nossa, com o apoio dos nossos patrocinadores. Equipe André Neves, Inteligência Imobiliária e Treviso. Grande abraço para a Isabela. Gente, eu não posso dizer mais nada do que agradecer esse momento de encontros, né? Que Deus permitiu que acontecesse, que fugiu até um pouco da nossa pauta. Mas é isso, essa mensagem é para você, para mim, para ele, para todo mundo. E que ela ecoe e que ela chegue aonde ela tem que chegar. VGV Cash é coisa nossa. Abraço.